espumas. Então, a gente já viu a introdução aos surfatantes, como eles agem sobre a tensão superficial, que na verdade eles se orientam na superfície do líquido, e o que eles formam é um filme interfacial. A espuma nada mais é do que um sistema que é estabilizado justamente por esse filme. Então, o que a gente vai ver são detalhes de como a espuma é formada e algumas propriedades. Antes de entrar especificamente na espuma, queria discutir com vocês uma das aplicações mais comuns de espuma, que é a espuma anti-incêndio. Então, esse é um pedaço de um vídeo que o Edivaldo fez lá na 3M. Eles têm um laboratório de formulação de um produto de espuma que é chamado Lightwater, a gente já vai ver por que esse nome. O que acontece quando existe um incêndio é que uma das opções para apagar é justamente usar uma espuma para apagar esse incêndio. Então, o que a gente tem, na verdade, é um recipiente que estaria pegando fogo, por exemplo, com hidrocarboneto, e o que vai ser feito é adicionado em cima dele um produto que vai fazer uma espuma, e se tudo funcionar certo e a formulação estiver correta, ela vai funcionar e deveria apagar o incêndio. Vamos ver. Muito bem, incêndio apagado, objetivo atingido. Agora vamos discutir um pouco sobre como que isso funciona. Bom, a pergunta é o que a gente gostaria de ter no material para poder ter essa propriedade de apagar o incêndio. Então, a primeira coisa, ele tem que boiar sobre a superfície. Então, uma das coisas que se faz para apagar o incêndio é cortar o acesso ao oxigênio. Se a gente colocar simplesmente água, que é uma opção que funciona em alguns casos, mas naquele caso de um solvente orgânico, imagine gasolina, por exemplo, a água é mais densa que a gasolina, ela ia descer. Então, se ela descesse, ela não ia ter a propriedade de cobrir a superfície. Então, por isso que esse sistema de espuma é utilizado, porque a espuma, na verdade, é uma maneira leve de carregar água. E aí, se vocês lembram daquele nome no laboratório da 3M, o produto deles é chamado Light Water justamente por isso. É uma maneira leve de se ter água. Porque a água é um líquido de alta capacidade, de calor específico, desculpe, tem alta capacidade de tirar calor ou resfriar o sistema. E o objetivo que se quer, então, é o isolamento mecânico do oxigênio, ou seja, cortar o oxigênio, certo? Bom, eu queria passar para vocês essa referência, esse artigo do Edivaldo, eu vou colocar lá no Classroom, e ele discute bastante mais sobre isso daí, inclusive sobre espumas, eu acho que é uma leitura importante para vocês irem acompanhando também, tá bom? Bom, então isso é o que deveria acontecer, a espuma se forma em cima do hidrocarboneto, é um filme aquoso, e esse filme vai então abafar o incêndio e cortar o acesso ao oxigênio e apagar, certo? Bom, uma das coisas que a gente começou a discutir rapidamente no período que a gente pôde conversar ainda é o que são colóides. A gente viu que colóide é definido em termos de tamanho pequeno, nanômetro a micrômetro. E eu comentei com vocês que espuma é um dos casos em que talvez seja um pouco difícil de identificar o que é o tamanho coloidal. Tá? Então, partículas pequenas, nanopartículas são colóides porque as partículas são pequenas. Agora, na espuma, a partícula que a gente vê, que é a bolha de sabão, na verdade é muito grande. A gente consegue ver ela olho nu, ela tem centímetros, milímetros, assim por diante. Certo? O que é coloidal na espuma, a gente já vai ver, é o filme de líquido que fica entre as bolhas de ar, bolhas de gás. Tá? Então, nós vamos ver isso daí. Bom, a gente já tinha comentado, como a espuma é basicamente ar, a densidade média que ela tem é da água e do ar, então você vai ter valores bem baixos de densidade, o que faz com que ela consiga flutuar sobre por exemplo, um líquido mais leve que nem hidrocarboneto e conseguir apagar um incêndio. Tá? A formação de espumas envolve um aumento de área superficial, então o que a gente vai fazer é incorporar ar dentro da água, isso vai gerar um aumento da superfície. Então, a primeira coisa, tem que fazer um trabalho, não é um processo espontâneo, tem que fazer um trabalho em cima disso. Basicamente, o que se faz é ou borbulhamento ou batimento. Então, alguma agitação mecânica, ou você borbulha ar no sistema, ou agita o sistema para que ele incorpore o ar e forme a espuma. Tá? Em termos de aplicações, tem várias aplicações de espuma, elas são importantes em cosméticos, por exemplo, espuma de barbear. Alguns produtos de limpeza estão associados à espuma, embora a espuma não participe do processo de limpeza, mas tem situações em que a espuma não é desejável. A gente vai voltar a falar sobre isso adiante. Então, tem situações em que a gente quer uma espuma estável, por exemplo, a espuma de barbear ou algum mousse, por exemplo, a clara em neve, em outro caso, e tem casos em que a gente não quer. A ação vai ser para quebrar a espuma, para destruir a espuma. Bom, a última parte também ligada a essa questão de colóides é sobre estabilidade. Então,
Se a espuma é um sistema onde eu aumento a área superficial, eu tenho que fazer um trabalho para que ela se forme, ela não é não é um sistema termodinamicamente estável. Ela tem que ser um trabalho em cima disso porque ela tem uma situação de maior energia do que o estado de equilíbrio, certo? Então, como a gente sabe, se deixar uma espuma parada por um tempo longo, o que vai acontecer é que ela vai quebrar e vai voltar ao estado inicial, que era o líquido separado do gás. Tá? Isso vai aparecer de novo quando a gente falar de emulsões, a gente já tinha discutido isso quando a gente falou sobre a relação de área superficial e trabalho para formar colóides. Muito bem, aqui a gente tem um zoom de uma espuma, então essas são as bolhas de ar, tá? E esses canais de líquido, aqui está o líquido, né? Esses canais são chamados canais de Platô, esses são que têm dimensões na faixa de nanômetro, de colóides, então de nanômetros a micro, tá? E o que a gente tem no sistema de espuma, então você pega, se pudesse dar um zoom numa espuma barbial, se você fizer em casa agora uma espuma lavando a louça, talvez você consiga ver isso. Você tem um conjunto onde o líquido está em volta dessas bolhas de ar, e isso está conectado por esses canais de líquido aqui, que são contínuos, tá? Então, uma das coisas que acontece, isso a gente pode ver, por exemplo, lavando a louça, é que se eu deixar uma espuma de pé, como esses canais são contínuos, a água vai tender a migrar por esses canais e a migração dela vai ser no sentido para baixo, porque a densidade da água é muito maior que a do ar, então ela vai tender a ser drenada para baixo e isso vai acabar secando a espuma. Faça um teste, isso dá para fazer em casa, agora não precisa nem lavar a louça, só prepare uma espuma, deixem dentro do copo, aguarde um pouquinho e vocês vão ver que rapidamente essas camadas de líquido vão começar a secar, porque o líquido vai descer, vocês vão ver que vai formar mais líquido embaixo, e vai formar um filme cada vez mais fino. Tá? Esses são os canais de Platô. Muito bem, aqui tem uma representação desses filmes. Isso aqui é um filme de espuma formado, por exemplo, no arame, tá? no molde. E o que dá para ver aqui é que aparecem cores no visível aqui. Tá? Essas cores estão relacionadas ao fenômeno de interferência. Então, se vocês lembram da ótica da física, quando a gente tem a passagem da luz por um meio que tem dimensões, índice de refração diferente do ar, e dimensões próximas ao comprimento de onda da luz, então a luz visível para a gente é 400 a 800 nanômetros. Então, se eu tenho aquele filme em dimensões nanométricas, eu vou ter um fenômeno de interferência, que pode ser, nesse caso, é destrutivo, né? Vai retirar algum comprimento de onda da luz branca e o que aparece é uma coisa colorida. Todo mundo que já fez espuma observou isso. Você nota que na bolha de sabão começa a aparecer umas coisas coloridas. Quando aparecem essas imagens coloridas, como está mostrado aqui, o que a gente tem no sistema é um filme que tem dimensões na faixa de 400 a 800 nanômetros. Então isso prova para a gente que esse sistema é um sistema coloidal. Tá? Aqui está indicado do lado a escala de tamanho, ó, só que aqui está em angstrom. Tá? Então aqui 50, ou seja, de 5 nanômetros a 10 nanômetros, e aqui embaixo 480 nanômetros. Certo? Então esse seria um filme, se a gente mergulhar um pedaço de metal numa solução de sabão e puxar, vocês vão observar, vai haver a formação desses padrões coloridos como consequência da interferência destrutiva. Certo? Então está provado que os filmes em sabão têm dimensões na faixa de colóides. Muito bem, então o que acontece quando a gente forma uma espuma? Se a gente pudesse dar um zoom numa bolha de sabão, o que a gente veria na verdade é isso aqui. Tem uma camada de líquido, tem o ar em volta, então essa camada de líquido separa o ar. Como eu chamei a atenção, o que vai acontecer por causa da diferença de densidade é que esse líquido vai ser drenado, ele vai começar a descer, e isso aqui vai começar cada vez a ficar mais estreito. Tá? Então, esse aqui, pensando naqueles contatos que a gente viu naquela foto, é a direção que um líquido vai ter. Ele vai drenar para cá em direção sempre para baixo, certo? E vai cada vez ficar mais fino esses filmes de líquido aqui para cima, que acaba sendo o que rompe a espuma. Então, esse mecanismo de secagem da espuma é o que acaba rompendo a espuma. Tá? Bom, na presença de surfatante, o que a gente tem é um sistema disso. O surfatante está se orientando na superfície, então aqui estaria o nosso líquido, aqui está o surfatante, por exemplo, surfatante aniônico, aqui está os contraíons dele, então pode ser sódio, por exemplo. Tá? Isso aqui que vai estabilizar a espuma. Então esse filme dessas moléculas de surfatante é o que vai estabilizar a espuma. Tá? Bom, o que acontece se a gente deixar isso com o passar do tempo? Como a gente já viu por causa da drenagem, o que vai acontecer cada vez mais essas duas camadas do líquido vão se aproximar porque esse canal aqui vai ficando mais estreito. Então o líquido vai drenando, ele vai ficando mais estreito, bem estreito, 30 nanômetros, até coisas na faixa de 5 nanômetros, como a gente viu naquele desenho anterior. Tá? Então ele pode ficar bem estreitinho mesmo. O que acontece quando ele tem 5 nanômetros, ou seja, abaixo de alguns dezenas de nanômetros, é que ele sai fora da faixa de interferência com o visível. Ele está muito pequeno, esse tamanho é muito menor que o comprimento da luz de onda do visível, e o que acontece, na verdade, é que ele não tem cor. Então, se eu puder voltar aqui, ó,
se vocês lembram desse filme, aqui em cima, que ele é bem fininho, então a água vai drenar, ele vai ficar mais grosso aqui embaixo, mais fino aqui em cima. Aqui ele não tem cor. Ainda tem filme. Se tivesse um buraco aqui, esse filme não se sustentava, ele romperia, tá? Mas ele está cada vez mais fino. Então isso aqui é uma prova de que a gente está drenando o líquido cada vez mais para baixo, certo? Muito bem. O que a gente pode fazer então para estabilizar a espuma? A gente já viu, para formar a espuma, eu preciso dar energia para o sistema e botar surfatante, botar alguma coisa que possa estabilizar o filme. Depois que ela está formada, vai começar a ocorrer a drenagem e a tendência vai ser que ela se rompa. Se eu quiser mantê-la por mais tempo, o que eu posso fazer? Então, o primeiro mecanismo importante é o controle da viscosidade do meio. Se eu puder colocar algum líquido que tenha alta viscosidade, o que a gente vê é que a drenagem fica reduzida. Quem já brincou com espuma deve ter visto que as formulações às vezes colocam glicerina. Então, glicerina não é um surfatante, glicerina não tem nenhum papel tensoativo, ela é muito hidrofílica, na verdade. O que a glicerina faz é aumentar a viscosidade do meio para reduzir a drenagem, fazer com que a velocidade de drenagem seja melhor. Isso que faz com que esses sistemas de bolhas consigam fazer que a bolha de sabão dure mais tempo. Um outro mecanismo que pode acontecer é colocar um polímero na solução. O polímero também mexe na viscosidade, então ele faz dois efeitos. O segundo é que se ele for uma molécula bem grande, ele pode se colocar entre esses canais de líquidos aqui, entre esses filmes de surfatante, e ele mesmo impedir a aproximação e a drenagem desse filme. Esse é um dos mecanismos que o Edivaldo discute num artigo anterior dele aqui. Tá? Mas isso está colocado naquele artigo da Química Nova também. A última parte que é importante é um efeito bem fundamental na área de colóides que usam surfatantes, que é o chamado efeito de Gibbs-Marangoni. Eu vou colocar para vocês aqui um vídeo no YouTube, eu vou colocar o link na... Então, o que a gente tem aqui é uma água, um copo com água e um barquinho de papel, um pedacinho de papel que está boiando aqui em cima, tá? O que vai acontecer é isso, a pessoa coloca um palitinho com um pouquinho de surfatante e esse barquinho começa a andar. Tá? Deixa eu voltar aqui para a gente voltar sem som agora. Olha, na hora que toca o surfatante na solução, esse barquinho é empurrado para frente. Tá? Bom, o que está acontecendo aqui? Quando eu coloco o surfatante em cima desse material, o surfatante vai se espalhar na superfície e vai se espalhar tal que de um lado do barquinho